Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade da Conferência Ethos. Quero agradecer a presença dos palestrantes de hoje, da palestrante de hoje, e também da nossa tradutora em Libras. Eu sou a Paula Oda, coordenadora de projetos do Instituto Ethos, e nesse painel a gente conta com a participação da Lara Mesquita, pesquisadora e professora do curso de pós-graduação em Ciência Política do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV, e Fabiano Santos, membro do Observatório Legislativo Brasileiro e professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada por aceitarem nosso convite, sejam bem-vindos e bem-vindo ao nosso painel aqui hoje. O objetivo dessa nossa conversa hoje é debater a crise política no sentido de analisar essa relação entre os poderes que vem se estabelecendo nos últimos períodos, fazer uma reflexão, né, como essa relação entre o executivo, o legislativo, o judiciário, e acho que até o eleitoral está entrando aqui um pouco nessa discussão atualmente, né, com mais força, como é que essas relações, né, está determinando uma crise política, quais são os impactos econômicos e sociais sobre, né, que a gente tem, e tentar entender e pensar um pouco dos caminhos e equilíbrios do poder para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Então, acho que essa é um pouco da provocação que a gente traz hoje. Fabiano, acho que a gente pode começar com você, né? Você aí tem acompanhado muito de perto o próprio legislativo, essa dinâmica que tem se estabelecido, então eu queria que você pudesse compartilhar conosco um pouco dessa sua visão. Você está no mudo, Fabiano. Muito obrigado, Paula. Boa tarde, todas e todos. Obrigado pelo convite, Instituto Ethos pelo convite. É um prazer estar aqui também com a Lara, uma colega e amiga de bastante tempo e de militância na área acadêmica e da análise política brasileira. O tema trazido pelo Instituto Ethos hoje é muito político, muito delicado, já há algum tempo. Esse momento se agrava de 2020 em diante, mas o clima de tensão e esgarçamento institucional já vem de algum tempo, desde o governo Dilma Rousseff e o seu impedimento. Alguns analistas, muitos viram, e vários segmentos da sociedade e da política brasileira perceberam naquele momento ali, naquela decisão do impedimento, um gesto de ruptura da normalidade democrática. Então, desde então, há uma dinâmica da política brasileira de tensão, de delicadeza, envolvendo as instituições, envolvendo atores, envolvendo, em suma, a própria democracia brasileira. E é com esse olhar, nesse ângulo que eu gostaria de trazer aqui subsídios para o debate de hoje. Então, eu queria falar sobre a democracia e como a crise política interfere no processo, né, de consolidação e de aprofundamento e aperfeiçoamento democrático no Brasil, que vinha ocorrendo desde a democratização da década de 80 do século passado. Então, acho que uma primeira observação importante é que esse processo de aprofundamento de consolidação está, de alguma maneira, suspenso, né? Está sob júdice, né? E a sociedade brasileira, as elites, a população, a pluralidade da sociedade vai precisar se manifestar a respeito disso no ano que vem, né? Nas eleições de 2022. Né? Então, nós teremos no ano que vem aí uma decisão adicional, né? Não apenas em termos de agenda do país, de políticas públicas, mas também a própria questão transcendental aí da democracia. Né? E a crise atual, portanto, é meu ponto, tem essa característica, né, de colocar em questão a democracia brasileira que vem se construindo desde a democratização. Então, é importante, o que a democracia propõe? Né? Propõe
esse vínculo, essa relação sistemática e transparente entre interesses e preferências da sociedade e o comportamento do governo. E isso se estabelece por conta desse mecanismo fundamental das eleições e da existência de oposições e da existência de organizações no seio do governo em contraposição ao chefe do executivo, ao partido, à coalizão de partidos que controlam o executivo, responsável direto, né, pela produção de resultados, né, governamentais. Isso pressupõe um arcabouço institucional complexo, envolvendo organizações e envolvendo instituições. Organizações aí sendo os agentes, os atores, né, e as instituições sendo aí as regras de comportamento, mais formais e informais, as regras de comportamento desses atores, dessas organizações. Vamos falar de algumas organizações aqui. Essas organizações são o Executivo e o Legislativo, principalmente, e as instituições sendo o modelo principal de organização da democracia no Brasil, que pressupõe a eleição presidencial, separada da eleição para o Congresso, e na eleição para o Congresso, um método eleitoral que permite a manifestação da pluralidade partidária. Isso dá origem a um modelo de organização da democracia que é consagrado e tradicional, né, na análise política nacional e internacional, né, que é chamado de presidencialismo de coalizão. Então, assim, daqui para frente eu vou tentar conceituar o presidencialismo de coalizão, como ele se insere nessa questão da relação entre os poderes, e depois vou analisar o que está a crise sobre essa ótica. E aí vou mostrar como o comportamento do presidente tem a ver com a crise atual, essa questão de colocar em xeque a própria democracia, o modo como se entende, se constrói a democracia no Brasil. O presidencialismo de coalizão, então, é o nosso modelo, e ele é pressuposto, né, em algumas regras fundamentais. Primeiro, o presidente sendo eleito numa escolha pelo eleitor, pela eleitora, né, e o Congresso numa escolha distinta, né, o controle do executivo, a responsabilidade pela condição do executivo não surge de uma decisão dentro do legislativo, de uma composição e uma decisão tomada dentro do legislativo. Isso difere o sistema presidencial chamado de separação de poderes das experiências parlamentaristas europeias e em outras regiões do mundo. Essa é típica da América Latina e dos Estados Unidos, né? A experiência de países, né, da colônia da Europa, e que depois, no século XIX, começam a experimentar o sistema representativo, né? E depois, no século XX, a democracia representativa. E, ao mesmo tempo, no Brasil, composto com o sistema presidencial, existe a pluralidade partidária. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema proporcional, que permite a representação de minorias. Então, hoje, no país, nós temos uma quantidade grande de partidos, mas já há algum tempo no país, né, a quantidade de partidos é razoável, significativa. Isso significando o quê? Para compor maiorias no legislativo é preciso organizar coalizões. Portanto, o presidente de um lado e coalizões de outro dá origem ao que a literatura chama, num artigo clássico de um cientista político chamado Sérgio Abranches, chama de presidencialismo de coalizão. Né? E qual é o pressuposto? Além desses dois condicionantes institucionais formais, qual é o pressuposto aí? É que o presidente, para governar, e tem que governar com o Congresso, porque no Congresso também, né, estão lá representadas as forças sociais fundamentais do país, para governar precisa estabelecer coalizões. E a maneira pela qual se estabelece coalizões é a organização da cooperação de partidos representados no Congresso, nos ministérios. Isso tem de ser feito às claras, acordos formais, mais ou menos explicitados com os grandes partidos, os principais partidos, de ocupação dos ministérios para governar. Então, toda a experiência brasileira do pós-88 é feita através do presidencialismo de coalizão.
Isso foi confundido, a partir de um certo momento, né, com um comportamento inadequado, né, como se os partidos e os atores políticos no Brasil tivessem se comportando fora da curva do que acontece em outros países, ou se tivesse se comportando de uma maneira pouco republicana. E isso não é verdadeiro. Houve uma confusão entre a existência da corrupção no país, fato, com o modelo político adotado no país. Falso. Essa confusão é falsa. O modelo político é fazer coalizões dentro do presidencialismo é uma coisa. Outra coisa é a existência de um comportamento não republicano. Na Constituição de 88, alguns atores adquiriram muita força, e ao longo do processo político, até os governos petistas, organizações de controle adquiriram muita autonomia e muita força. O Ministério Público, Controladoria Geral, Advocacia Geral da União, Polícia Federal, e foram atuando de uma maneira muito forte, com uma agenda muito própria e uma alavancagem política muito forte, e acabaram, eu acho que, transbordando da sua autonomia, a autonomia que a sociedade delegou para controlar agentes políticos que agem de forma não republicana, transbordaram desse limite para fazer uma agenda própria para o país. Isso acabou dando na Operação Lava Jato, com todos os seus problemas políticos, recentemente observados, e que hoje estão sendo devidamente controlados e organizados pelo Supremo Tribunal Federal, que não tinha feito anteriormente, mas acabou a Lava Jato aí criando uma espécie de criminalização do presidencialismo de coalizão. Isso possibilitou a ascensão de uma agenda de um presidente candidato que se postou contra o presidencialismo de coalizão. E uma vez eleito, tem como uma agenda se comportar como se nada devesse ao Congresso, como se nada devesse às instituições de controle, como se todas elas, essas instituições da Constituição de 88, fossem instituições ilegítimas, e só apenas o Executivo fosse uma instituição legítima. O que é um passo para a tirania, na verdade. E isso eu não estou me colocando contra aquilo que é dito pelos eleitores e pelo próprio presidente, e seus apoiadores. Então, eu acho que o presidente concordaria comigo com o que eu estou dizendo, e os eleitores também. Então, nós estamos diante de uma crise muito importante porque quebra a espinha dorsal daquilo que o brasileiro e o Brasil, as elites políticas e os eleitores entenderam como sendo a própria construção da democracia no país. Ninguém construiu a democracia para que os militares voltassem ao governo. Ninguém construiu a democracia para que nós restabelecêssemos um presidente autoritário, sem limites, sem a responsabilidade de arbitrar conflitos e respeitar a pluralidade, e também tivesse a responsabilidade de propor uma agenda para o país de desenvolvimento e de inclusão, está pressuposto na Constituição de 88, em colaboração com as forças representadas no Congresso. Isso tudo está pressuposto na Constituição de 88, no Pacto de Transição Democrática. É isso que está em questão por ação e por decisões do presidente, e que expressa o tempo inteiro o modo pelo qual vem se relacionando com o Congresso. Isso é importante discutir agora no final da minha caracterização da crise brasileira. O presidente não montou uma coalizão com os partidos, começou a ter uma crise muito importante, principalmente em 2020 com a Covid. O Congresso passa a ter a supremacia do processo decisório no enfrentamento da crise. Isso criou muitos problemas por conta da falta de coordenação com o Executivo, por conta da falta de coordenação com as outras entidades, as entidades subnacionais, as entidades políticas fundamentais do corpus político brasileiro. E, a partir de um certo momento, o presidente percebe que estava a reboque do processo político e faz um acordo com a Câmara dos Deputados, que depois vai dar origem à eleição do presidente Arthur Lira. O presidente entra pesado nessa eleição para eleger como presidente da Câmara alguém totalmente aliado aos seus interesses.
né, ou menos contraposto do que o Rodrigo Maia. Isso acaba produzindo uma dinâmica muito interessante no Congresso, pela qual a Câmara dos Deputados, aos poucos, passa a se tornar mais aquiescente ao Bolsonaro, ao passo que o Senado, né, começa a se tornar mais opositor ao presidente, invertendo a lógica que existia em 2019, no início do mandato atual do presidente Bolsonaro, ocasião na qual o Senado era mais aquiescente à agenda do presidente e a Câmara muito mais opositora. Mas como essa aquiescência da Câmara é conquistada? Não com um acordo formal de cooperação com os partidos. Descobre-se, na virada do ano, que houve um acordo para a distribuição de emendas orçamentárias e a realização dessas emendas. Aí sim, né, fazendo jus à má fama do presidencialismo de coalizão. Né? Nós temos a parte cooperativa dos partidos e do executivo como uma tradição importantíssima do modelo político brasileiro. Esse acordo passando pela transparência com a qual os partidos ocupam os espaços do executivo, ocupando ministérios e debatendo e defendendo a agenda do presidente no Congresso, substituindo essa prática muito saudável por uma prática de distribuição de recursos para programas que não têm a devida transparência, para projetos e programas hiperparoquiais, para benefício e beneplácito de um conjunto de deputados que não se organizam nos partidos, né, não defendem esses projetos em torno de partidos e não se apresentam para o eleitorado defendendo esses projetos, porque esses projetos estão vinculados a uma agenda de desenvolvimento e inclusão social no país. Aí sim, o presidencialismo de coalizão vive um curto-circuito, porque a responsabilização pela situação do país não é claramente dada aos partidos que estão aquiescentes à agenda do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nós temos um presidente na Câmara dos Deputados que está alinhado ao Bolsonaro. Mas qual é o partido? Como o partido se posiciona? E qual é a agenda para o país desse partido? E por que esse partido está, né, vinculado à agenda do presidente? Que, aliás, nós não sabemos muito bem qual é em termos de proposta para o desenvolvimento e inclusão social. Nós temos uma agenda de desfazimento, né, de várias políticas públicas fundamentais estabelecidas desde 88. Não temos claramente uma agenda de proposição e de construção institucional e construção de políticas. Então, eu acho que essa seria a minha caracterização da crise atual, só fechando para dizer que no Senado, hoje, nós temos uma fonte fundamental de resistência. No Senado e no Supremo, temos as fontes fundamentais de resistência ao projeto autoritário e tirânico vindo do Poder Executivo. Muito obrigado. Gina, muito obrigada, Fabiana. Acho que você fez um cenário muito interessante e já deu até a deixa para eu fazer algumas provocações aqui para a Lara, né? Que o que tem se colocado, de fato, né, nessas relações que têm se estabelecido, é muito um jogo entre atacar outros poderes, né? Então, o que a gente tem acompanhado, e acho que o Fabiano trouxe um pouco disso, é como há um afastamento entre a Câmara e o Senado, né? E aí eu acho que talvez você possa trazer um pouco dessa leitura, Lara, e como é tratado o judiciário, porque o judiciário ele acaba entrando nesse jogo enquanto ali uma tentativa, né? Então, muita coisa acaba sendo judicializada quando no Congresso ela passa, e essas relações, enfim, ou as MPs, né, no começo do governo, a gente vai pegar assim, 2020 principalmente, né, o governo Bolsonaro estava ali lidando muito na base das MPs, algumas coisas antes de chegarem até no próprio Congresso eram judicializadas, enfim, então o judiciário acabou assumindo também um papel nessa discussão e inclusive vem sendo de alguma forma ali questionado, né, por uma parte do público com relação às suas decisões, etc. Então acho que esses são, dois acontecimentos, né, Lara, e aí eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva com relação a isso também. O microfone.
Eu também estava no mudo. Paula, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui com o Fabiano, que foi meu professor e enfim, alguém que eu admiro bastante, acompanho o trabalho e hoje tenho a felicidade de ser chamada de colega. Eu queria, talvez, começar retomando um ponto importante que o Fabiano destacou sobre a compreensão, um pouco sobre a trajetória da democracia no Brasil e sobre a compreensão do presidente sobre o que é democracia, né? Desde a Constituição de 88, eu acho que tem um consenso entre as elites políticas brasileiras em que se trabalhou para tentar diminuir as desigualdades, melhorar as condições de vida dos mais pobres e aumentar a inclusão social. Então, no governo Fernando, a gente teve a Constituição de 88, que criou o SUS, por exemplo. No governo Fernando Henrique, o Plano Real trouxe vários avanços. Houve uma expansão da educação básica, que foi algo bastante importante. A criação dos primeiros programas de transferência de renda aconteceram no governo Fernando Henrique, e tudo isso foi adiante e talvez a gente veja de forma mais intensa nos governos do PT, Lula e Dilma, né? A criação do Bolsa Família, a ampliação do acesso ao ensino superior, a ampliação do Fundef para a Fundeb, incluindo a educação básica, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que era um consenso na elite política. O que um bom governo deve fazer? Estabilidade econômica e melhorar as condições de vida dos mais pobres, diminuir a desigualdade. O governo Bolsonaro, ele rompe com esse consenso. E o presidente diz isso abertamente, quando ele diz que bom era 65, que o ideal seria que a gente voltasse 40 anos no tempo, ou quando o ministro da Educação vai num programa e diz que a universidade não é para todo mundo, né, que vem completamente na contramão das políticas de inclusão social no ensino superior que a gente tem visto atualmente. A segunda coisa que eu também queria retomar da fala do Fabiano tem a ver sobre a compreensão de democracia do presidente. Também foi enfim, o próprio conceito, e nunca foi questionado entre a elite política brasileira, que a democracia não é o governo da maioria. Eu fui eleito pela maioria e agora eu sou um pequeno rei, um pequeno ditador e vou passar aqui os próximos 4 anos fazendo o que eu quiser, sem consultar ninguém. Eu tive que aguentar calado todo o tempo que eu fui oposição e na próxima eleição democracia não é isso, né? Democracia é um governo que é um governo da maioria, mas que também tem que proteger as minorias. Quando você tenta extinguir a oposição, isso não é democracia. E democracia não quer dizer que o presidente eleito ou o chefe do executivo faça o que ele quiser a despeito dos outros poderes e a despeito da Constituição. Então, eu acho que a gente tem que ter esses parâmetros bem claros para poder entender o que a gente está atravessando, né? Acho que a última coisa, ainda retomando a fala do Fabiano, esse governo ele não tem uma agenda propositiva. Ninguém sabe o que o governo quer construir. A gente sabe o que o governo não concorda e o que ele gostaria de desmontar, mas não tem uma agenda propositiva. Então, se a gente não tem uma crise e se o presidente tem que apresentar entregas, feitos, quais são os feitos do governo Bolsonaro? Eu consigo dizer o que ele desconstruiu, mas não consigo dizer nada que o governo construiu. E mesmo para uma agenda de eventual campanha à reeleição em 2022, quais são as entregas? A gente tem o ministro Tarcísio que entrega trecho de rodovia e pavimentação,
mas não tem entregas substantivas do governo. Se tivesse, o presidente não precisava ir em inauguração de ponte de madeira ou em credenciamento de hospital ao SUS para poder participar de inaugurações e eventos de entregas do seu governo, né? Então, assim, esse é um governo da paralisia. O presidente tem uma agenda de costumes que ele não conseguiu implementar, seja porque ele não construiu uma coalizão no legislativo, como o Fabiano falou, porque o Senado tem atuado de maneira bastante importante como um freio, sobretudo nessa segunda metade do mandato, depois da eleição do Lira como presidente da Câmara, seja porque o judiciário é o poder que garante os direitos das minorias e tem freado a pauta de costumes do governo. Então, se ele não tem a pauta de costumes, que é a pauta do discurso dele, ele não tem mais nada, né? E aí, eu acho que essa é uma parte importante da crise que a gente está enfrentando. A gente tem um governo que não pactua da agenda consensual do que o governo deveria prover para a sociedade, de diminuição da desigualdade, melhoria das condições de vida dos mais pobres, que não tem uma pauta própria de políticas públicas e tem uma pauta própria de costumes que não encontra eco suficiente no legislativo, não encontra eco no judiciário, e nem poderia, porque o judiciário não tem que manifestar suas preferências políticas, e sim garantir o respeito à Constituição e os direitos dos grupos minoritários, e não entende ou não quer entender o que é a democracia. Então, para o presidente, não é bom também sair da crise que a gente está passando, porque se a gente sai da crise, ele não tem nada para entregar, ele não tem nada para mostrar. Com a crise, ele tem como o presidente gosta de dizer lá, uma narrativa, né? É o termo que o presidente, seus filhos e seus apoiadores usam o tempo todo. Ele tem uma narrativa, ele tem um discurso para manter a sua base mobilizada, dizendo, olha, eu estou sendo perseguido por todo mundo, vocês precisam me salvar, vocês não podem me apoiar. E, com isso, ele espera garantir a sua manutenção no poder. A pergunta é, ele quer continuar no poder exatamente para quê? Eu sei que ele quer garantir a sua sobrevivência política e dos seus filhos, evitar que as investigações se aprofundem com relação a isso, mas, de novo, com relação à agenda de políticas, não está claro o que o presidente gostaria de construir, né? E eu não sei se vai ser possível um novo ciclo eleitoral em 2022 sem a existência de uma agenda propositiva. Então, o enfrentamento do presidente, né, essa tentativa o ataque aos poderes, me parece que fazem parte dessa lógica, da necessidade do presidente de manter a crise constante, por falta de agenda, e de mobilização da sua base, e porque os demais poderes não abraçaram a sua pauta de costumes. E aí a gente, enfim, essa combinação explosiva me parece que nos trouxe até aqui. O judiciário, num primeiro momento, foi muito eficiente ou se expôs muito como um poder que tentou pôr limites à atuação do presidente, mas eu acredito que também o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve um papel importante nesse sentido, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, e aí é um pouco complicado, porque acho que isso foi mais forte no primeiro ano, porque no segundo ano explodiu a pandemia e o Congresso, e o Fabiano pode falar disso até com mais propriedade, mas o Congresso
restringiu bastante a sua atuação e os projetos de lei que foram analisados e ficou muito focado nos projetos em torno do tema da pandemia, né? Mas com a chegada do Lira, a vida do Bolsonaro foi facilitada na Câmara dos Deputados, tanto que a gente vê que ele não ataca mais a Câmara dos Deputados. Nesse momento, o poder de fogo dele está completamente centrado contra o poder judiciário. No Senado, não é muito claro ainda qual é a posição do Bolsonaro com relação ao Senado, mas o Senado, como o Fabiano também disse, tem sido um poder, um espaço de moderação e talvez assuma um protagonismo maior nisso, inclusive para blindar um pouco o Supremo, porque os ataques do presidente, essa exposição grande do Supremo como o papel de limitar, de frear a atuação do Bolsonaro, está levando a uma crise, né, um conflito entre a presidência da República e o Supremo, que é muito grave. Assim. O presidente dizer que o ministro do Supremo, que também é presidente da Corte do Tribunal Eleitoral, chantageia deputados, acho que a gente nunca viu nada, nenhum chefe de poder fazer uma acusação nem parecida com isso. É muito grave esse tipo de acusação, né? Então, e não é só contra o Barroso, claro, neste momento o presidente está mais focado no Barroso, porque é mais conveniente, mas ele já atacou o ministro Alexandre de Moraes por conta do inquérito que ele virou réu, ele já atacou o ministro Fux, que é o presidente da corte, por conta da suspensão do encontro que eles tinham, ele já atacou o ministro Fachin no outro dia. Então, esse ataque tão forte do presidente contra o Supremo é algo inédito na nossa democracia, e eu diria mesmo que em qualquer democracia funcional. Eu não tenho lembrança de um caso em que as democracias, de uma democracia que estivesse funcionando na sua normalidade, em que o chefe do executivo faça ataques tão contundentes contra a mais alta a corte judiciária, enfim, contra o chefe do judiciário. E nesse sentido, eu concordo com o que o Fabiano colocou para a gente, de que o Senado deve desempenhar cada vez mais esse papel moderador. Isso deve aparecer já a partir dos próximos dias, quando a gente espera que o Senado assuma um papel moderador com relação à reforma eleitoral, que não é o foco da nossa conversa hoje, mas está relacionada porque o resultado dessa reforma vai produzir para a próxima legislatura um Congresso mais ou menos fragmentado, com os partidos dando mais ou menos condições dos partidos agirem de forma coesa. E se a gente sobreviver a esse turbilhão que a gente está passando, que a gente nem sabe se a gente vai sobreviver a ele, que a gente possa tentar voltar a uma normalidade a partir de 2023. Não, tá ótimo, Lara. Acho que você trouxe vários pontos aqui, e como eu sei que você talvez tenha um pouquinho de horário, eu já vou rebater uma pergunta aqui para você, né? Você acabou falando um pouco sobre a reforma eleitoral, mas o que a gente tem visto, na verdade, não só a reforma eleitoral, mas a própria pauta, né, da reforma da renda, que era a reforma tributária recortada agora, algumas pautas que o próprio Lira vem puxando, né, como ele tem, e a forma como isso tem tramitado na própria Câmara, né, não transita, não vai para as comissões, ela é pautada de última hora, existe um acordo das lideranças, enfim, tem muito pouco debate sobre vários desses temas, né? A própria reforma eleitoral, ela passou ali por uma discussão no grupo de trabalho, que sai fora da coisa da comissão, né? Então, ele tem adotado uma dinâmica muito expressiva para essas discussões e que tem impactado uma série de agendas. E aí eu acho que na questão, né, no contraponto que a gente tem o Senado tem, além, né, de ser esse papel moderador, ele está assumindo um papel ali que agora ainda está um pouco
não está tão, talvez não tenha, a gente não consiga medir tanto o impacto, porque está correndo, né, a CPI, mas a CPI e os caminhos que ela tem tomado, elas estão ali, talvez seja uma linha de frente muito forte com o próprio executivo, né, então, da atuação do executivo e talvez dessa relação entre Câmara e Executivo. Então, olhando um pouco desse cenário, acho que pensando, né, quais são os caminhos, você falou de que a reforma eleitoral ela pode impactar para o ano que vem, mas se a gente pensar assim, quais são um pouco das expectativas que a gente tem para essas relações nos próximos meses e até talvez as próximas eleições, o que isso reflete, acho que talvez no cenário econômico, né? Então, se a gente consegue ter uma projeção de que o que a gente está vendo no Brasil, obviamente, desde o início da pandemia, foi economicamente uma queda em todos os seus índices, já vinha anterior na pandemia, a gente tem uma piora, né? Então, como é que todos esses cenários, eles olhando caminhos, né? Entendendo como é que essas relações vão se estabelecendo daqui para frente, assim, eu queria que você pudesse trazer um pouco dessa percepção e o que a gente pode talvez esperar ou o que a gente pode fazer no sentido de tentar acalmar ali um pouco desses grandes conflitos, né? Eu acho que pensando, né, para nossa melhora aqui, o que a gente espera fazer. Bom, eu não sei se tem nada que a gente possa fazer para acalmar os conflitos, infelizmente. Não consigo vislumbrar nada nesse sentido. Com relação ao que a gente pode esperar com relação, né, do conflito entre os poderes e da relação entre eles, tem uma coisa importante que por mais que o Lira jogue junto com o presidente sempre teve uma relação quase que displicente com as matérias que foram para o Poder Legislativo. Então, o presidente editou muitas medidas provisórias, mas ele fez pouco empenho para aprovar suas medidas provisórias. Se eu não estou muito enganada, é o presidente que tem mais medidas provisórias que caducaram ou não foram aprovadas na história da democracia recente. O presidente mandou a reforma da Previdência lá atrás, mas ele não fez nenhum empenho, né? Então, assim, o presidente manda uma proposta para o Legislativo e diz, olha, agora está com vocês, eu não tenho mais que gastar energia com isso, não é comigo. E não é assim que se constrói que o governo consegue a aprovação da sua pauta e constrói um governo de sucesso. Então, por mais que o Lira jogue com o presidente, eu não vejo ele se mobilizando pela aprovação das pautas. Pode ser que isso melhore um pouco agora em que a gente tem políticos tradicionais ocupando cargos mais estratégicos no governo, mas eu não sei, eu não sou muito otimista com relação a isso, não. Então, assim, por mais que não tenham conflitos abertos com a Câmara, não me parece que a gente vai ter uma agenda legislativa andando a todo vapor. Até porque, de novo, a gente não sabe qual é a agenda do presidente. Então, agora é a reforma administrativa. Talvez esse seja o governo que vai ter duas grandes agendas, a reforma da Previdência e a reforma administrativa. Não é nem administrativa, na verdade, agora é o imposto de renda, né? E vão ser essas as entregas, né, desse governo. Não é pouco, mas assim, não tem nada menor sendo construído em termos de política de educação, de saúde, assistência social, infraestrutura, nada disso, o resto está todo parado. E com o Senado, no Senado a gente tem um presidente do Senado que não é um ator beligerante, ele está sempre tentando pôr panos quentes e faz um contraponto à CPI que está em busca de emparedar o presidente. E aí acho que agora uma questão importante vai ser entender o quanto essa nova configuração do Poder Executivo, com a chegada do Ciro Nogueira e com alguns cargos sendo ocupados por políticos profissionais, o quanto que isso pode impactar
em termos de aprovação da pauta do executivo ou de melhoria das relações. Acho que a última coisa, talvez, que eu gostaria de falar, assim, me parece que o presidente ele abriu mão com certa facilidade de dar a direção do governo, né? E não é só por causa da chegada do Ciro Nogueira na Casa Civil, por enquanto ainda eu não consegui ver muitos resultados disso, ele acabou de chegar. Mas eu acho que mais importante do que isso foi o que aconteceu com o orçamento. Então, a gente está num período de crise fiscal, o orçamento de investimentos é bastante restrito e o presidente entregou metade do orçamento de investimentos para ser executado pelo parlamento sem interferência do Poder Executivo. Isso não é pequeno e é algo inédito. Então, mesmo que o governo seja eficiente em aprovar algumas reformas, não me parece que isso vai melhorar o cenário econômico, porque o cenário econômico depende a aprovação dessas reformas pode ser uma sinalização importante, mas também depende de uma confiança na democracia e de uma estabilidade política. Ninguém vai investir num país e que tenha o risco de uma ruptura democrática a qualquer momento. E, nesse sentido, eu não vejo melhora do cenário no curto prazo. Então, eu não tenho expectativas de uma grande melhora na economia durante o governo Bolsonaro. Tá ótimo. Bom, Lara, eu vou até pegar um gancho assim do que você fala, né, dessa possibilidade da ruptura. E aí uma das coisas que a gente, acompanhando e tentando discutir um pouco, né, de como isso vem impactando, a minha dúvida e o que a gente vem refletir, e aí eu vou passar para você, Fabiana, também complementar um pouco sobre isso, né, se essa estratégia, né, da possível ruptura, ela é só o pano de fundo, então, para a gente ficar sempre nessa iminência do risco dos poderes e etc., e essa é a estratégia de fato, ou se há algum risco por trás. Então, porque o que a gente tem visto é, de alguma forma, né, ataques controlados ao próprio sistema judiciário ou ao próprio legislativo ali em alguns momentos, para gerar uma certa instabilidade, mas que parece que isso é só uma forma de, talvez, provocar essa preocupação. Queria saber a sua leitura, olhando como isso tem encaminhado, é um risco ou é só de fato uma estratégia deixar esse ar de que possibilidade? Uma pergunta, eu tenho, né, para a resposta a essa pergunta, é muito difícil. Eu tenho ouvido posições disparatadas, né? Vários analistas, a ideia de um presidente que é de fato um tirano autoritário, né, e quer melar o jogo democrático, né? Essa posição está em diversas colocações e análises, né? E outros ótimos analistas têm dito que na verdade, blefe, né? E que é isso mesmo, né? Uma simulação, uma ameaça, mas que não se cumpre, né? É um jogo, né? Uma escaramuça. Eu acho que eu não tenho dúvidas sobre a persona autoritária, tirânica do presidente. Isso é fato. Isso é comprovado nas suas falas, nos seus atos e na sua história. Então, isso eu não tenho dúvida. Se no jogo político do dia a dia se estabeleceu como uma estratégia, que é uma forma de se colocar no jogo que pode ter algum resultado
em seu benefício, no desdobramento do jogo, pode ser, vamos ver o desdobramento do jogo. Na minha percepção, não é interessante pagar para ver. Ameaça é um blefe. Então, não estamos num jogo de pôquer. A democracia não é um jogo de pôquer. Né? Que um dos jogadores ameaça, aí você diz, blefando, aí você diz, não, então você está blefando. Não é isso. As palavras têm consequência. Então, quando o presidente xinga o presidente do Supremo, o presidente da República, do Executivo, xinga o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou ele insinua coisas sobre o comportamento e o modo de se comportar no privado das pessoas, e tem isso como um elemento da sua colocação pública, isso tem um desdobramento no âmbito prático da política fenomenal. E o presidente da República precisa ser responsabilizado por isso. Isso faz parte, né, do dia a dia democrático, de construção democrática. Não é admissível. Então, para mim, eu não quero saber se é ameaça. Para mim é inadmissível. Porque quando se fala, tem coisas que não podem ser ditas. Não podem ser ditas. Não pode ter uma manifestação, né, a favor da ditadura. Não pode. E muito menos o presidente estar presente. Então, já impede o presidente. Sabe, evidentemente que nós não vamos por impeachment. Por quê? Porque não tem voto na Câmara dos Deputados. Né? Mas não pode. Por quê? Porque tivemos uma ditadura sangrenta, porque torturou, porque matou. Porque os militares fizeram isso. Então não pode defender. Então eu acho que escapa um pouco saber se é uma ameaça e faz parte do jogo. Eu acho que está suficiente. Eu acho que a decisão eleitoral em 2022 ela precisa colocar na agenda e na pauta a admissibilidade desse comportamento. A questão da democracia ela está na pauta, na agenda. E outra coisa, isso tem uma repercussão central na economia, como a Lara falou muito bem. O governo democrático representativo ele está atrelado à questão dos incentivos institucionais para o desenvolvimento econômico e inclusão social. O mecanismo político democrático ele não é uma perfumaria, não, ele faz parte da essência da construção do bem-estar do ser humano, na sua convivência civilizacional e social. Não há investimento se não há desenvolvimento e investimento sustentável em situações de tirania política. Por quê? Porque o governo, em situações de tirania, ele está autorizado a fazer qualquer coisa, inclusive invadir a propriedade privada. Base a partir da qual se constitui todo o arcabouço do desenvolvimento econômico, liberal e capitalista. Bom, Lara, eu sei que está chegando no seu tempo, mas eu acho que, eu não sei se você quer talvez complementar, eu sei que essa é uma pergunta muito capciosa que eu fiz para o Fabiano e talvez repassava para você, mas é um dilema que eu acho que a gente vem acompanhar e tentando entender qual é o uso do instrumento em determinados momentos, né? Então, a gente que atua, por exemplo, tentando trabalhar a política pública, em determinados momentos a gente fica pensando se é estratégico ou não judicializar, porque se a gente não está ali fortalecendo esse ataque ao judiciário, ou qual que é e é por isso que é importante a gente, talvez, fazer essas reflexões, né? Então, acho que se você quiser dar uma palavra final, porque eu acho que você está no seu horário, fica à vontade. Seu microfone está desligado. Microfone, Lara. De novo, de uma maneira geral, eu concordo com o que o Fabiano acabou de falar para a gente. Não dá para a gente pagar para ver, né? Assim, vamos dobrar a aposta. E um outro risco que existe não é só de o presidente levar a cabo
o uso das Forças Armadas, uma ruptura democrática, mas da gente viver uma convulsão social. O presidente já disse várias vezes que ele tem por objetivo armar a população. A gente sabe que o presidente tem grande apoio entre as polícias estaduais. Inclusive, uma das poucas agendas propositivas desse governo foi um programa de habitação com foco nos policiais, né? De subsídio de casa própria. Então, um cenário de convulsão social pode ser muito grave, e isso independe das Forças Armadas irem para a rua. Então, eu acho que a gente tem que... eu concordo com o que o Fabiano acabou de falar, assim, o presidente tem que ser responsabilizado, e a gente vive um risco eminente. Pode não ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica irem lá e fechar o parlamento, mas de uma convulsão social que seja muito sangrenta, e aí não dá para saber como que a gente sai disso. Então, eu não sou muito otimista com relação a dobrar a aposta, não. Acho que tem riscos sérios aí. E assim, para mim, o cenário mais otimista é a gente sobreviver aos trancos e barrancos, como a gente está indo nesse contexto de crise até a eleição do ano que vem, e, de novo, como o Fabiano disse, que o tema da democracia seja pauta da agenda eleitoral e que a sociedade brasileira reconheça que não é possível viver desse jeito, assim, não tem nada sendo construído, tudo está sendo, né, muita coisa importante está sendo destruída e nem tudo pode ser recomposto. Você recompõe os quadros de professores das universidades federais, mas você não recompõe biomas desmatados e que queimaram, né? Então, o Pantanal e a floresta amazônica, você não recompõe. Uma geração inteira que já sofreu por conta da perda de aulas na pandemia, se a gente aumenta o processo de precarização e desmonte da estrutura do ensino fundamental, a gente vai ter uma geração inteira que vai ser muito afetada e isso não se recompõe. Essa geração vai ser menos produtiva, que vai dificultar o desenvolvimento econômico do país. Então, assim, tem muita coisa que não é recuperável no curto prazo e que está sendo destruída por esse governo. O meu desejo poliana, a minha expectativa é que tudo isso possa ser debatido de forma clara e aberta na eleição de 22 e que a sociedade brasileira consiga entender isso e mudar esse governo, e que venha um governo comprometido com a democracia e com tudo que a gente disse anteriormente. Não precisa ser um governo de esquerda, não são só governos de esquerda que tem esse compromisso, como eu falei, né, esses compromissos estavam presentes no governo, desde a Constituição de 88, mas estavam lá no governo Itamar, no governo do Fernando Henrique, depois os governos do PT, não é privilégio da esquerda. Então, mas que a gente saia das urnas em 22, elegendo um governo minimamente comprometido com a democracia e com esses princípios de diminuição da desigualdade, melhoria das condições de vida das pessoas, como o Fabiano disse, defesa da propriedade privada e o desenvolvimento social e econômico. Tá certo, Lara, muito obrigada pela contribuição que você trouxe hoje. Foi ótimo bater esse papo com você, fazer essas reflexões, acho que são bem importantes. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu peço desculpas, você tem seu horário. Tem uma reunião que já começou. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo essa reflexão tão importante. E é isso, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Imagina, muito obrigada. Até. Tchau, até. Fabiano, vou aproveitar, então, que a gente ainda tem mais uns minutinhos
Vou repassar aqui uma pergunta para você, né? Se essa fragilização e essas relações que estão se estabelecendo, principalmente, né, na interação entre o executivo e o legislativo, né? Você falou bastante aí do presidencialismo de coalizão, que agora ele está muito pautado na agenda das emendas, enfim. Se isso é uma coisa que você entende que vai permanecer no jogo político, ou se as estruturas elas ainda são passíveis de serem mantidas, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, que a gente consiga retomar um pouco da estrutura da boa relação, né, do presidencialismo de coalizão, ou como que você vê isso? Se a gente está restabelecendo uma nova dinâmica. Bom, essa é uma questão fundamental. Como eu disse, eu acho que a questão da democracia ela tem que estar na pauta eleitoral do ano que vem, na discussão das eleições, e com isso o próprio modelo. Porque essa questão esteve em 2018, mas ela esteve em desvantagem, criminalizada no esteio, né, do processo de impedimento e da Lava Jato, no seu auge. Nós sabemos que a Lava Jato, todo o projeto, ele tinha como origem uma proposta muito saudável, né, de minimizar práticas de corrupção na relação entre agentes privados e o Estado brasileiro, né? Então, na origem, havia um elemento de democracia e de saúde das instituições republicanas na Lava Jato. O que nós tivemos foi o transbordamento dos limites admissíveis, né, no comportamento de agentes públicos na investigação e na culpabilização dos agentes políticos. Pautas próprias, pautas de alavancagem próprias, de corporações e de pessoas, né, de endeusamento de pessoas, foram incluídas de forma ilegítima na história. Então, e isso acabou criminalizando o modelo político, né, dando de bandeja para candidaturas não comprometidas com a democracia, como foi o caso em 2018. Né? E nós estamos pagando o preço disso. Então, nós tivemos o fortalecimento das instituições de controle, nós temos agora as decisões de reforma do sistema eleitoral, estão sendo decisões interessantes, não está sendo feita uma terra arrasada sobre as instituições, então as instituições estão minimamente mantidas, do presidencialismo de coalizão, o voto proporcional, o sistema presidencial em 2 turnos, com possibilidade de reeleição, né? E as instituições de controle estão aí, o Ministério Público, então a arquitetura institucional está mantida. Eu acho que precisa, na discussão de 2022, olha, vamos fazer um jogo saudável, uma interação dentro de limites entre os atores responsáveis por conduzir as instituições. E colocar num patamar interessante de debate, o modelo institucional. Então, eu acho que isso eu acho que as condições estão dadas para a preservação e a reconstrução. Não que isso vá ocorrer, mas as condições estão dadas. O que está ocorrendo, mais a miúde, no meu ponto de vista, é uma não coalizão. A coalizão ela precisa ter transparência, Paulo. É isso que a gente quer. Quais são os partidos envolvidos com a agenda do presidente? E qual é a agenda? A Lara falou muito bem. Nós temos uma agenda, sim, construir casas para os policiais. Ok, tá? Mas para que outros segmentos sociais as casas estão sendo construídas? Por que construir para os policiais? Qual é o debate por trás disso? E por que não outros segmentos têm a sua casa? Eu moro aqui, né, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e vejo pessoas sem casa a cada esquina. E qual é o programa habitacional do governo federal ou do governo estadual municipal em articulação, porque nós temos uma federação, então o governo federal precisa se articular com os entes subnacionais para produzir situações de melhora, né? Em situações de emergência. Eu não vejo para as outras populações. Por que para os policiais e por que não para os outros? Colégios militares, isso está sendo realizado como uma política pública. Né? E por que não colégio para outros segmentos? Então, nós temos várias perguntas
A agenda é muito restrita. A agenda desse governo é uma agenda para uma corporação militar e para polícias militares e para o exército. Só que a sociedade brasileira tem mais de 90% da sociedade brasileira que precisa ser coberta. Tirando aí o mercado financeiro, que parece que está satisfeito em alguns momentos, mas não está tão satisfeito hoje em dia. Nós tivemos um manifesto muito contundente, vários atores do mercado financeiro se posicionando contra o comportamento do presidente, somente nas questões eleitorais. Então, primeiro, a gente precisa ter uma agenda clara, que não seja para uma corporação restrita da sociedade e do Estado, e nós temos que ter os partidos envolvidos em torno dessa agenda. Nós não temos isso. Nós temos um acordo que não foi feito às claras para a realização de orçamento, de emendas orçamentárias para um conjunto fragmentado de parlamentares. Olha, isso não é política pública, isso não é agenda para o país. Porque o eleitor não vai saber responsabilizar os resultados, quais são os projetos, quais são os programas. Isso não pode, isso não é admissível, isso não faz parte de uma regra admissível no jogo democrático. Para finalizar, parece que há a intenção de uma entrega para o ano que vem num programa chamado Auxílio Brasil. Agora, nós temos 3 anos de governo, e a pobreza aumentou, situações de risco aumentaram muito para diversas populações. No ano eleitoral, o governo apresenta, às vésperas do ano eleitoral, o governo apresenta um Auxílio Brasil. Então, fazendo exatamente aquilo que o Bolsonaro diz que era o Bolsa Família, anteriormente, nos governos Fernando Henrique e depois no PT, que era um governo para pobre, para o pobre ser enganado e eleger e reeleger governos ilegítimos. Não era assim quando se originou no governo Fernando Henrique, e não foi assim no governo PT. Isso é uma interpretação muito distorcida do que foi o programa, adotado em vários lugares do mundo. Agora, o governo, está exatamente adotando aquela concepção do que foi o governo Bolsa Família, tentando realizar aquilo, ou seja, está dizendo para as pessoas pobres do país que elas são trouxas, que elas vão votar para reeleger um governo que vai dar uma migalha para essa população. Você deixa míngua a população, aumenta a pobreza, aumenta a fome, aumenta a situação de risco para depois dar uma migalha para reeleger um governo que é tirânico, por natureza. Eu acho que isso também tem que estar dito no debate eleitoral. Tá certo. Fabiano, ótimas reflexões. Eu acho que a gente, inclusive, poderia continuar discutindo. Eu tenho várias questões dessa relação do próprio legislativo com o judiciário, dos entes federativos, Então, a gente está pensando muito na figura do executivo, mas ele está ali no executivo independente, pouca interação a gente tem visto com os estados, uma atuação conjunta, inclusive do enfrentamento, tanto da própria pandemia, quanto da crise econômica que a gente tem no país. Tem, pelo menos na percepção que eu tenho, e acho que talvez na sua fala isso também aparece, tem pouca dessa interação entre o presidente, o governo federal e os entes federativos, entre os estados e municípios. E a política pública, boa parte dela também é construída em conjunto. Enfim, seria ótimo que a gente pudesse continuar debatendo, mas eu queria agradecer muito a sua participação, as suas reflexões, acho que são importantes para a gente entender o contexto, refletir. Eu acho que o ano que vem, daqui em diante, até a conclusão dessa discussão da reforma eleitoral, daqui até 2022, a gente vai ter uma discussão muito forte sobre esse processo, essa narrativa, inclusive, da questão do processo eleitoral, como é que isso vai se desenrolar até lá. Então, acho que é muito importante a gente ter trazer essa sua visão, a sua e a da Lara, que contribuiu aqui também com a gente, para entender aí os caminhos, Então, eu queria agradecer bastante a sua participação. Tá? De novo, Paulo, muito obrigado, Instituto Ethos, a você, pela oportunidade de contribuir para o debate. Um prazer. Prazer. Bom, queria agradecer quem nos acompanha, a nossa tradutora em Libras. Se vocês gostaram dessa conversa, acho que é legal deixar sua curtida aqui, um comentário e seguir nosso canal, ativar as notificações para vocês receberem. A Conferência Ethos está acontecendo semanalmente, muitas atividades, muitas discussões como essa, e acho que esse debate ele vai continuar em outras atividades. Então, muito obrigada, uma boa tarde, até mais.
A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar. Comer, dormir, beber, sonhar, ler, sentir, partir, amar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal. Somos parte do maior grupo produtor de aço no mundo. Somos milhares de pessoas trabalhando para evoluir, inovar, proteger, cuidar. Somos ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante,
a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.